1 Samuel 4, versículo 1 diz assim: Veio a palavra de Samuel a todo o Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo do arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo o Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal jamais suceda antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravo dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu com gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: Que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: Eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: Que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira de trás para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo o parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isso ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais:
Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui para prestar um culto a Ti, para ouvirmos a Tua palavra e sermos edificados por meio dela. Pedimos, ó Deus, que o Senhor mova os nossos corações e quebrante cada um de nós, para que as Tuas palavras, ó Deus, elas penetrem em nosso coração. Nós, ó Deus, sem o Senhor, nada podemos fazer. Sem a Tua graça, ó Deus, continuaremos endurecidos e perdidos. Por isso, ó Deus, pedimos pela Tua ajuda, pedimos pela ação do Teu Espírito Santo em nosso meio. Nós estamos aqui, ó Deus, porque precisamos de Ti. Abençoe-nos, ó Deus, neste momento, pela Tua palavra, e nos direcione através dela. É isso que eu oro e peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, o tema dessa noite é a restauração de Israel, do caos à paz. Um dos relatos mais trágicos do Antigo Testamento encontram-se nos primeiros capítulos do livro de Samuel. O povo de Deus, ele foi atacado e derrotado pelos filisteus. Mais de 30.000 pessoas foram mortas, e a arca da aliança levada pelos inimigos, causando grande comoção em todo o povo. O sacerdote Eli, recebendo a notícia do fracasso na batalha, da morte de seus filhos e da perda da arca do Senhor, ele caiu e morreu. Sua nora, movida por dores, deu parto a um filho e o chamou Icabode, que significa: foi-se a glória de Israel. Esse relato é um dos relatos mais tristes a respeito do povo de Deus. Um povo que foi chamado por Deus, um povo escolhido por Deus. Mas um povo que ao curso de sua vida se perderam, se entregaram ao pecado e foram destruídos pelos inimigos. O povo de Israel estava, nesse tempo, afastado do Senhor. Desde a época dos juízes, Israel vivia à sua maneira, negando-se a submeter à vontade de Deus. Quase toda a nação estava vivendo em pecado, em acentuada degradação moral e crescente idolatria. Até a casa do sacerdote Eli já tinha sido avisada sobre o castigo iminente. Mesmo assim, confiando em sua própria força, os israelitas decidiram enfrentar os seus inimigos filisteus, sem o direcionamento de Deus. Aqui em 1 Samuel 4, narra a primeira vez que os israelitas estiveram no campo de batalha. Na ocasião, longe de Deus, os israelitas sofreram uma dura derrota dos filisteus, perdendo, nessa primeira batalha, cerca de 4.000 homens, e ainda muitos tiveram que escapar. É um tempo em que o povo havia se afastado do Senhor. Quando nós olhamos no livro de Juízes, diz que cada um fazia aquilo que estava em seu próprio coração. Cada um seguia o seu próprio caminho. Com isso, o povo foi se afastando de Deus, se afastando da lei, dos mandamentos. E o povo começou a se entregar ao pecado, à prática do pecado, à idolatria. E aquele povo, eles foram para a guerra, mas eles foram para a batalha, para a guerra, sem a presença de Deus. E naquela primeira batalha, eles perderam. Essa primeira derrota humilhante foi uma prova de que Deus não apoiava a conduta insubordinada e imoral do povo. Contudo, ainda assim, falharam outra vez. Eles levaram agora a arca da aliança para o acampamento de guerra, sem buscar o conselho do Senhor, com uma mentalidade mística
Eles imaginaram que a presença física da arca traria Deus para o seu lado. A arca da aliança, ela foi tomada. E Israel sofreu a sua segunda derrota. Nessa segunda derrota agora, eles perdem cerca de 30 mil homens no campo de batalha. Primeira vez eles vão. Então eles entendem, olha, nós não levamos a arca da aliança. Vamos agora levar a arca da aliança, que agora dessa vez nós venceremos. A ideia mística de que a representação daquela arca, de levar uma arca, trariam a vitória sobre eles. Mas Deus já estava longe deles há muito tempo. Eles, o coração deles já estavam distante do Senhor há muito tempo. Nos capítulos iniciais de 1 Samuel, os israelitas foram derrotados, a arca capturada, e muitos soldados, incluindo os filhos do sacerdote Eli, foram mortos. Essa derrota não foi apenas militar, mas também espiritual, pois refletia o afastamento do povo de Deus e a falência moral e espiritual de sua aliança. A derrota para os filisteus mostraram que Deus não estava com eles. Mostraram que eles estavam perdidos. Mostraram que eles estavam distantes do Senhor. Embora a arca tenha sido devolvida pelos filisteus que estavam sendo castigados pelo juízo do Senhor, ela permaneceu afastada do tabernáculo cerca de 20 anos. E em meio à tragédia, veio a palavra de Deus a Samuel e exortou o povo a converter-se ao Senhor de todo o coração, rejeitar os falsos deuses, consertar a vida e servir ao Eterno. Diante de toda a tragédia que havia acontecido, agora Deus vai levantar o profeta, novamente Samuel, e agora vai chamar o povo ao arrependimento, a voltarem novamente para o Senhor, a novamente estarem na presença do Senhor. E agora o capítulo 7, ele vai marcar um momento decisivo na história de Israel. O povo estava espiritualmente distante, oprimido pelos filisteus e sem direção. Deus levanta Samuel para conduzir um verdadeiro avivamento espiritual. E agora nós vamos meditar no capítulo 7 de 1 Samuel. E diz assim: Então vieram os homens de Kiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai de entre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só. E Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Israel, ele vinha de um tempo de apostasia. Foram destruídos, vencidos em campo de batalha. Perderam muitos entre os seus povos. Mas passa-se o tempo, e agora Deus vai falar para Samuel novamente, ir até eles, e agora chamar o povo ao arrependimento. A primeira coisa que nós começamos a ver diferente lá do início, em que eles foram sem o Senhor, é que a primeira coisa é que agora o povo, ele estava consciente de sua condição
espiritual. Aqui diz no versículo 2, que sucedeu que desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos os dias se passaram que chegaram a 20 anos. E olha o que diz agora: e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Eles estavam mergulhados no pecado. Suas vidas iam de mal a pior. Viviam de aparência como se tivesse tudo bem. Mas Deus não estava mais com eles. Até o momento que a ficha começou a cair. Algo começou a acontecer. E aqui diz que houve-se clamores de lamentações. Lamentar no hebraico significa, a palavra aqui, expressar dor profunda, prantear, se arrepender. O lamento é um apelo de confiança, onde a dor é colocada diante de Deus, com a esperança de que Ele os salvará. A primeira coisa que vai acontecer a Israel, depois de suas derrotas, depois da apostasia, a primeira coisa que acontece é que eles reconhecem a sua miséria espiritual, o seu estado de separação de Deus. Eles reconhecem os seus pecados. Antes, o povo estava mergulhado no pecado. Agora, aqui diz que eles começam a lamentar diante de Deus. Eles começam agora a expressar diante de Deus o arrependimento, a dor, o choro, o pranto. Antes, eles foram à batalha de qualquer forma, poucos se importavam com os seus pecados, eles estavam adorando a outros deuses e nem se importavam com o Senhor. Mas olha o que acontece agora no capítulo 7. Aqui diz que eles começaram a se lamentar. Agora eles começaram a enxergar o que estava acontecendo em suas vidas. Olha como que o homem é sem Deus. Olha que se Deus não agir no coração do homem, o homem ele continuará cego espiritualmente. O que nós observamos? Um povo cego. Mas de repente, aquele povo, ele começa a ter entendimento dos seus pecados. Eles começam a enxergar a miséria espiritual que eles estavam vivendo, a forma errada como eles estavam se portando, os seus pensamentos maus, os seus maus caminhos, a sua falsa adoração. E agora eles vão reconhecer diante de Deus que são pecadores. E o que é o pecado? O pecado ele é definido como qualquer falta de conformidade com a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, ou a transgressão dessa lei, seja por ação, por pensamento, por sentimento ou por omissão. O pecado é um estado de rebelião e distanciamento de Deus que afeta toda a natureza humana. Pecado é nós desobedecermos a Deus. Deus diz: não terá outros deuses diante de mim. Israel adorando a outros deuses, a Balaíns, a Astarotes, desobedecendo, rebelando contra uma ordem do Senhor. Isso é o pecado. É ação, é uma atitude, são pensamentos, são omissões. Tudo aquilo que confronta os mandamentos e a lei de Deus. Tudo aquilo que desobedece às ordens de Deus é pecado. E o que o pecado causou naqueles homens? A morte, sofrimento e destruição. Em Gálatas, no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele vai apresentar as atitudes e comportamentos que nascem da natureza humana dominada pelo pecado. O grande problema de Israel, o que foi? O pecado. O grande problema nosso hoje, qual é? O mesmo. O pecado.
O pecado é o nosso problema. O pecado é o motivo do nosso sofrimento. O pecado é o motivo das nossas derrotas. O pecado é o motivo das nossas tristezas. O pecado é o motivo que tudo está dando errado. O pecado é um motivo. O pecado destruiu aquele povo. O pecado enfraqueceu aquele povo. O pecado trouxe sofrimento àquele povo. E não é diferente hoje. O pecado, ele destrói o homem. E eu queria detalhar para os irmãos os pecados. Porque muitas vezes nós ouvimos falar sobre o pecado. Mas eu quero trazer detalhadamente o que é o pecado. Porque talvez muitos de nós estamos aqui nessa noite. Estamos pecando deliberadamente contra Deus. E muitas vezes não sabemos disso. E eu vou expor os pecados para nós entendermos. O que é o pecado? Quais são os pecados? Paulo ele vai enumerar vários pecados e eu estarei apresentando cada um aqui para os irmãos. O primeiro pecado que Paulo ele vai enumerar em Gálatas 5,19. A prostituição ou a imoralidade sexual. Prática, o que é a imoralidade sexual? São práticas sexuais fora do padrão estabelecido por Deus. Como adultério, infidelidade, relações fora do casamento, pornografia, tudo o que envolve uma desordem moral na área sexual é pecado. Hoje o mundo se tornou imoral. O mundo em que nós estamos vivendo é imoral. E isso é pecado. Afastem-se da imoralidade. Afastem-se da pornografia. Afastem-se da infidelidade. Porque é pecado. E isso destruirá. Isso te matará. O segundo pecado é a impureza, que Paulo diz. O que é a impureza? A impureza são desde pensamentos, atitudes ou ações moralmente sujas. Não é apenas no ato, mas também na intenção do coração. Impureza. Pessoas que têm um pensamento impuro, palavras impuras, ações impuras, as intenções do coração impuras. Aqueles desejos impuros que permanecem, e a pessoa ela rega, ela alimenta aqueles desejos impuros dentro do próprio coração. A impureza é pecado. Tire os teus olhos do pecado. Cuidado com o que você coloca diante dos teus olhos. É pecado. Nudez é pecado. Cuidado. O terceiro pecado, nomeado por Paulo, é a lascívia. O que é a lascívia? É um desejo sexual excessivo, descontrolado e imoral. Manifesta-se em pensamentos, olhares cobiçosos, vestimentas sedutoras e gestos impuros. Cuidado com a lascívia, a sensualidade, os desejos imorais, os pensamentos, os olhares cobiçosos. A nossa geração, ela é sensual. Cuidado onde você coloca os teus olhos. Cuidado com aquilo que você cobiça. Porque isso poderá te matar. Isso poderá destruir a tua vida. O quarto pecado, idolatria. Colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Objetos, pessoas, dinheiro, trabalho, lazer, status ou até a si mesmo. Idolatria é pecado. Não é somente a imagem de Maria, se ajoelhar diante dela. Quando você ama o teu trabalho mais do que a Deus. Quando você serve mais as coisas mundanas do que a Deus. Quando o teu tempo é dedicado às coisas deste mundo e não tem tempo para Deus. Idolatria é pecado, está debaixo da fúria e da condenação de Deus. Há um juízo diante de Deus. Há um juízo de Deus sendo despejado sobre aqueles que são desobedientes. Irmãos, você pode até ser salvo.
pode até se salvar, mas muitas vezes Deus aplica juízo, porque a pessoa, ela não se dobra diante dele. Um coração duro é pecado. Quantas pessoas não morrem? Quantas pessoas não recebem o juízo de Deus? Quantas pessoas não sofrem o juízo de Deus aqui neste mundo? Por causa da idolatria. Cuidado com aquilo que você coloca acima de Deus. É pecado. Mais cedo ou mais tarde chegará a conta. Feitiçaria. O quinto. Uso de práticas ocultas ou espirituais, que não vêm de Deus. Magia, bruxaria, manipulação espiritual, todas as práticas ocultas de feitiçaria, magia, é pecado. Sexto, inimizades. O que é inimizades na Bíblia? É o ódio persistente, hostilidade profunda entre pessoas ou grupos. Inimizades. A pessoa, ela odeia alguém, ou odeia algum grupo de pessoas. Ela está em ódio contra alguém. Inimizade. Excessivo. Esse ódio excessivo, essa hostilidade, ela não pode nem ouvir falar, ela está hostil a uma pessoa, hostil a um grupo de pessoas. É pecado. Inimizade é pecado. E há juízo de Deus sobre isso. Sétimo, porfias. O que é porfia? É um espírito contencioso, gosto por brigas e discussões constantes. Pessoas que são contenciosas. Onde ela chega, arruma encrenca, briga, discussão. E isso é constante. Ela carrega sobre ela isso. Esse espírito contencioso. Ao invés de levar paz, contenda. Ao invés de levar ali, ser o pacificador, leva brigas. Oitavo, ciúmes, pecado. O que é o ciúmes? É uma inveja possessiva. É o medo exagerado de perder algo ou alguém. É uma desconfiança destrutiva. Inveja. A pessoa tem inveja possessiva. Aquilo é dela. Ela tem medo de perder as coisas. Ela desconfia de tudo, uma desconfiança destrutiva. Não é uma desconfiança para a pessoa pensar e refletir, não. É uma desconfiança que destrói. Nono, ira. O que é ira? É uma explosão de raiva, falta de controle emocional, descontrole nas atitudes, gritaria. Ira é pecado. Pessoas que não se controlam, vivem descontroladas, brigando, têm explosões de raiva. A vida dela é marcada por raiva, briga, tudo é pecado. Décimo, discórdias. O que é discórdias aqui? Frequentemente enraizadas em vaidades, ambições egoístas, orgulho e murmuração. A fofoca e a calúnia são ferramentas comuns que semeiam a discórdia, destruindo reputações e relacionamentos. Discórdias de pessoas por causa da vaidade, do egoísmo, do orgulho, da murmuração. Ela vai trazer discórdia, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho. Isso vai o quê? Vai destruir tanto reputações como relacionamentos. Discórdia é pecado. Cuidado com a fofoca. Cuidado com a calúnia.
dissensões, divisões causadas por conflitos internos e falta de unidade, dissensões. Ao invés de ajudar, fazem força ao contrário. Ao invés de ser a solução, são o problema. Causam conflitos internos. Facções, outro pecado. São grupos formados por orgulho ou interesses próprios, rompendo a comunhão. São grupos de pessoas que, por causa do orgulho ou do interesse, de algum interesse, elas rompem a comunhão. Invejas. O que é a inveja? É caracterizado pela tristeza pelo bem alheio ou sucesso do outro, e o desejo de possuí-lo. É algo que corrompe a alma, destrói relacionamentos e pode levar a outros pecados, como o ódio e a maledicência, a inveja. Ela fica triste por aquilo que o outro tem, fica triste com o sucesso do outro, ou ela deseja ter aquilo que é do outro. Isso é terrível. Pecado. Outro pecado. Bebedices, embriaguez, a perda do controle por causa do álcool. E o último pecado citado por Paulo nessa passagem, glutonarias. O consumo excessivo e descontrolado de comida, indo além da necessidade física e tornando-se um vício. Paulo afirma que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não como um erro isolado, mas como um estilo de vida contínuo, sem arrependimento. Israel foi destruído por causa do pecado. Deus abandonou Israel por causa do pecado. O pecado ele destrói. O pecado ele traz sofrimento. O pecado traz divisões, separações. O pecado ele traz tristeza. O pecado é terrível. E Paulo diz que aquele que vive na prática desses pecados não entrarão no reino de Deus, não serão salvos. É importante nós fazermos uma reflexão da nossa vida e do nosso coração com relação ao pecado. Porque muitas vezes na nossa mente nós achamos que pecado seria algo muito grandioso que está lá fora. Não! O pecado, ele bate ao nosso coração. O pecado muitas vezes está dentro do nosso coração. Está em nossas atitudes, em nossas palavras, em nossos pensamentos, em nossos olhos, em nossos ouvidos, em nosso caminho, em nossa vida. E estamos caminhando como eles estavam. Não, o Senhor está conosco. Foram para a batalha, perderam. Não, mas agora nós vamos levar a arca da aliança, porque agora há uma proteção melhor ainda. Foram com a arca da aliança, perderam pior ainda que a primeira vez. Por quê? Porque não houve o arrependimento. Eles não romperam com o pecado. Eles amavam o pecado. O pastor puritano John Owen, ele diz assim: mate o pecado, ou ele te matará. Significa que o pecado não é neutro. Ou você o combate ativamente e mortifica-o pela graça de Deus e pelo Espírito Santo, ou ele crescerá e destruirá a tua vida, levando à morte espiritual. Isso envolve uma batalha diária, cortando a raiz das tentações no coração e não apenas resistindo aos atos pecaminosos. A pessoa fica lá resistindo, e o pecado está lá no coração dela. Não, mas eu não estou sentindo mais. E fica lá, até o momento que aquele pecado desce de uma tal forma, ao ponto que ele mata uma pessoa. Não brinquem com o pecado.
Vocês sabem o que o pecado faz. Quantas pessoas você conhece que foram destruídas pelo pecado? Quantas pessoas você já não congregou que perderam tudo que tinha? Perderam família, casamentos, filhos, trabalho, dinheiro, saúde. Mate o pecado. Ou o pecado ele vai te encontrar e ele vai te matar. Na Bíblia, o pecado é apresentado como algo terrível e que traz consequências reais para a vida humana, tanto espirituais quanto práticas. O pecado trouxe sofrimento e destruição a Israel. E eu queria listar também as principais consequências do pecado. O que o pecado causa numa pessoa? Primeira consequência é a separação de Deus. O pecado rompe a comunhão com Deus. Em Isaías 59 diz assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A pessoa continua existindo, mas perde intimidade, sensibilidade espiritual e direção divina. O pecado nos separa de Deus. A segunda consequência: o pecado ele traz morte espiritual. A Bíblia ensina que o pecado gera morte espiritual, o afastamento da vida que vem de Deus. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Isso não começa após a morte física, mas já afeta a vida presente. O pecado mata. Terceira consequência de um pecado é a escravidão e a perda da liberdade. O pecado promete prazer ou vantagem, mas acaba dominando a pessoa. João 8:34, todo o que pratica o pecado é escravo do pecado. A quarta consequência do pecado é a culpa e peso na consciência. O pecado traz culpa, vergonha e inquietação no interior. Salmos 32:3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Mesmo quando ninguém vê, a consciência sente. A quinta consequência do pecado é a quebra de relacionamentos. O pecado gera conflitos, mentiras, desconfiança e divisões entre pessoas, famílias e comunidades. O sexto consequência, a colheita de consequências práticas. A Bíblia ensina que as nossas colheitas produzem resultados. Gálatas 6:7, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Nem sempre Deus remove as consequências imediatas, mesmo quando há perdão. Sétima consequência do pecado, o endurecimento do coração. Hebreus 3:15, não endureçais o vosso coração. Quando o pecado é repetido sem arrependimento, o coração endurece e a pessoa perde a sensibilidade espiritual. A oitava consequência do pecado é a perda da alegria e da paz. O pecado rouba a paz interior e a verdadeira alegria. Davi diz no Salmo 51, restitui-me a alegria da tua salvação. A nona consequência do pecado, o julgamento eterno, se não houver arrependimento. A Bíblia ensina que o pecado não tratado leva à condenação final. Tiago 1,15, o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Essas são as principais consequências do pecado. Não brinquem com o pecado. Nós estamos vivendo em um mundo que está entregue ao pecado. Nós iniciaremos um novo ano, novamente um novo ciclo, em um mundo cada vez mais cheio do pecado. E nós devemos nos afastar do pecado. Nós devemos abandonar o pecado. Nós devemos romper com o pecado. Não é viver perto do pecado. Viver ali no limite do pecado. É romper. É tirar da nossa vida. É tirar do nosso coração. É tirar dos nossos olhos, dos nossos pensamentos, do nosso caminho. É lançar fora para o inferno o pecado.
E diante disso, o profeta Samuel, então ele vai chamar o povo agora ao arrependimento verdadeiro. Olha o que diz o versículo 3 e o 4, de 1 Samuel 7. Diz assim: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Astarotes eram as deusas gregas, as deusas, a deusa feminina, né? E preparai o caminho ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Então, aquele povo que tinha sido derrotado pelos inimigos, o que vai acontecer? Agora eles vão começar a lamentar diante de Deus, iniciar o seu arrependimento, a sua confissão, o seu quebrantamento. Eles iniciam agora querendo a misericórdia de Deus, a ajuda de Deus. Senhor, nos ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, me salva. Senhor, quebranta o meu coração. Senhor, endireite o meu caminho. Senhor, renova os meus pensamentos. Senhor, abra os meus olhos. Senhor. Eles agora começam a clamar ao Senhor. E o que o profeta Samuel vai dizer então? Se realmente vocês estão aqui clamando de forma verdadeira, 3 atitudes devem acontecer. E Samuel ele vai ensinar essas 3 atitudes. A primeira que ele diz aqui no versículo 3: tirai dentre vós os deuses estranhos. A primeira coisa, primeira atitude do arrependimento é nós nos livrarmos daquilo que nos faz pecar. Como eu sei que eu estou arrependido? Como ele sabia que aquele povo estava arrependido? Quando ele diz: tire do vosso meio os vossos deuses estranhos. O que aquele povo vai fazer? Vai se livrar daquela idolatria. A primeira coisa que deve acontecer em nós, naquele que verdadeiramente se arrepende, é se livrar do pecado que está te derrubando. É se livrar daquilo que te faz pecar. É romper com o pecado. É tirar do teu coração, tirar da tua vida o pecado. A segunda coisa que ele vai dizer: agora, preparai o coração ao Senhor. Tire os deuses estranhos e agora prepare o coração ao Senhor. Significa ter um coração limpo. Como preparamos o nosso coração? Quando oramos, meditamos na Bíblia, temos comunhão com irmãos piedosos, quando perdoamos, nós estamos agora preparando o nosso coração. Não somente tirar o pecado, mas agora cuidar do teu coração. Como está o teu coração? O coração, a pessoa está cheia de feridas, cheia de mágoas do passado, cheia de ressentimentos. Como está o teu coração? Como está a tua vida? Você tem preparado o teu coração ao Senhor? Você tem se preparado para se apresentar diante de Deus com o teu coração? Ou nós nos apresentamos diante de Deus de qualquer forma, tudo sujo, com o coração ressentido, cheio de pecados, com a vida tudo torta? Você realmente se arrependeu? Prepare então o teu coração para Deus. Prepara o teu coração para se encontrar com Deus. Prepara o teu coração para que ele seja limpo diante de Deus. Bem-aventurado
os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que Samuel diz? O coração de vocês está distante. Vocês estão adorando deuses e deusas estranhas. Prepare o teu coração. A terceira atitude que Samuel traz sobre o arrependimento: servir somente ao Senhor, que ele diz no versículo 3, que eles deveriam servir somente ao Senhor. A palavra que servir é trabalhar para Deus. Quando fazemos o bem para o próximo, estamos servindo ao Senhor. Quando damos um bom testemunho, estamos servindo ao Senhor. Quando vivemos uma vida que glorifica a Deus, estamos servindo ao Senhor. Antes, eles desonravam a Deus, envergonhavam a Deus. Agora, eles são chamados a servir a Deus, a trabalhar agora para o reino de Deus, a glorificar a Deus, a testemunhar, dar o bom testemunho diante das pessoas para a glória de Deus. Essas três atitudes deixam claro se realmente houve ou não o arrependimento em nossas vidas, se nós nos arrependemos ou não dos nossos pecados. E o que vai acontecer agora? Aqui diz que o povo obedece e remove os ídolos. Ou seja, o arrependimento verdadeiro, ele envolve mudança prática em nossa vida. Eles não ouviram apenas: Danilo, ok, é pecado. Ok. Não. Eles tiraram, arrancaram da vida deles o pecado. Será que nós não estamos ainda carregando muitos pecados em nosso coração? Será que nós não estamos amando certos tipos de pecado? Será que o nosso coração não está inflamado? Os nossos pensamentos, o nosso caminhar? Será que nós não estamos idolatrando coisas, trabalho, dinheiro, sucesso, bens, ou até a nossa própria vida? É o tempo, irmãos, de nós retornarmos para o Senhor. É o tempo de nós falarmos: Senhor, o que eu estou fazendo com a minha vida? Senhor, onde está o meu coração? Senhor, quão miserável eu sou. Olha a minha vida. O meu coração, ao invés de fazer o bem, está fazendo o mal. O meu coração, ao invés de amar, está odiando. Ao invés de eu caminhar num caminho santo, eu estou caminhando num caminho imoral. Ao invés de contemplar a sua glória, eu estou contemplando a sensualidade, a imoralidade em vídeos, em fotos, em internet. Ao invés de nós usarmos as nossas palavras para glorificar o nome do Senhor, estamos usando as nossas palavras para amaldiçoar as pessoas, criadas à imagem e semelhança de Deus. Mas o que acontece com Israel? Ao serem chamados ao arrependimento, eles vão se arrepender. Eles obedecem. E agora, no versículo 5, diz assim: Disse mais Samuel: Congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram a água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregando em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós,
para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro, que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhes respondeu. O que acontece agora? Agora Israel, ele expressa sua confiança e dependência em Deus. Antes, Israel foi sozinho para a batalha, cheio de pecados, cheio de idolatria, cheio de misticismos, do coração cheio de pecado. E eles vão para a batalha, são derrotados. Olha a diferença. Agora, tempos depois, o que nós vemos aqui? Todo Israel agora vai congregar, eles vão se juntar, eles vão se unir. Agora eles vão orar, vão jejuar. Agora eles confessaram o pecado e eles abandonaram o pecado. Samuel oferece então um sacrifício, clama ao Senhor e intercede pelo povo. E o que acontece? Deus responde. Olha o que acontece. Quando nós buscamos a Deus de coração, quando nós reconhecemos a nossa miséria espiritual, quando nós colocamos diante do Senhor, Senhor, nós pecamos, como eles dizem aqui, no versículo 6, pecamos contra o Senhor. Eles reconheceram que o pecado deles, primariamente, não foi contra o próximo, não foi contra o pastor, não foi contra o vizinho, não foi contra o parente, não foi contra a pessoa do trabalho, foi contra Deus. Senhor, o que eu fiz? Eu pequei contra o Senhor. E o que vai acontecer? Versículo 10 e 11. Então Samuel oferecia o holocausto. Os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia, com um grande estampido, ou seja, com um grande barulho, com um grande trovão sobre os filisteus, e os aterrou, ou seja, os confundiu, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. O Senhor trovejou naquele dia, com um grande estampido, com um grande trovão. Deus então age de uma forma sobrenatural. Os filisteus ficam aterrados, confundidos, e agora são derrotados pelos israelitas. Deus agora vai intervir de forma sobrenatural sobre aquele povo. O texto então termina no versículo 12 a 14, dizendo assim: Tomou então Samuel uma pedra, e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E olha como termina: e houve paz entre Israel e os amorreus. O texto termina com a memória da fidelidade de Deus. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Essa palavra no original hebraico é Ebenezer, que significa pedra de ajuda. Ali o profeta e o povo reconheceram a ajuda do Senhor numa vitória épica contra os inimigos filisteus. Samuel então levanta uma pedra como memorial
para que o povo nunca se esquecesse da sua condição espiritual do passado e do que fez Deus por eles. Ao final, então o profeta agora vai levantar um altar e uma pedra. E ele vai chamar essa pedra de Ebenezer, que significa: até aqui o Senhor nos ajudou. Pedra de ajuda. E esse memorial era algo para ficar marcado para eles, da condição de sofrimento e pecado que eles estavam, mortos espiritualmente. E agora o Senhor havia os perdoado e os salvado. Aquela pedra foi colocada para que, quando eles olhassem para ela, se lembrassem do Senhor, se lembrassem dos seus pecados, e se arrependessem e se voltassem ao Senhor. E termina dizendo que agora houve paz. Em um tempo em que eles estavam vivendo em guerras constantes, sendo abatidos, destruídos. Agora que eles reconheceram os seus pecados, que eles abandonaram os seus pecados, que eles se voltaram para Deus, Deus os abençoou e agora trouxe paz aos seus corações, paz em suas vidas, paz em seus relacionamentos, paz em suas famílias, paz em seu trabalho, paz. Deus trouxe paz. Talvez é isso que nós estamos precisando. Talvez essa é a nossa necessidade hoje. Quantos de nós estamos chegando a um final de ano sobrecarregados? A um final de ano onde, ao invés de acumularmos paz, acumulamos somente guerras, lutas e sofrimentos. Quantos talvez chegamos aqui nessa noite tristes, infelizes, perdidos? Quantos de nós, em nossos pensamentos, dentro do nosso coração, talvez não estamos longe do Senhor? O que essa passagem nos ensina, irmãos? A necessidade de todos nós nos voltarmos para Deus, de todos nós reconhecermos o pecado, abandonarmos o pecado. O pecado, ele não pode ser eu sou assim. Não, o pecado é eu falhei hoje, não quero falhar mais amanhã. Eu fiz isso hoje, eu não quero mais fazer isso amanhã. Foi a última vez que eu andei neste caminho. Eu estou rompendo com o mal, eu estou rompendo com o pecado. Agora eu quero andar no caminho com o Senhor. Talvez essa é a verdadeira paz, que talvez nós estamos procurando e não entendemos o porquê que não temos essa paz. Por causa do pecado, que tanto amamos. E o que nós podemos aprender com tudo isso para concluir? Essa história é a história de homens pecadores sendo salvos por Cristo. A história de Israel é a nossa história. Homens pecadores, idólatras, maus, sendo salvos por Cristo. Samuel, presta atenção, Samuel, ele é considerado um tipo de Cristo no Antigo Testamento, por exercer o tríplice ofício. Ele era profeta, sacerdote e juiz. Samuel, no Antigo Testamento, ele é um tipo de Cristo, que viria para nos salvar.
Ele foi profeta, ele foi sacerdote e ele foi juiz. Samuel, ele aponta para os ofícios de Cristo. Cristo é o sumo sacerdote. Cristo é o grande profeta. Cristo é o justo juiz. A intercessão de Samuel, no versículo 8, aponta para a intercessão e mediação de Cristo. No versículo 8 é dito: disseram o povo Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos do filisteu. Essa intercessão apontava para a intercessão e a mediação que Cristo faria pelo seu povo. No versículo 9, diz que Samuel tomou um cordeiro e o sacrificou em holocausto ao Senhor. O sacrifício do cordeiro simboliza o sacrifício de Cristo na cruz pelos nossos pecados. Como João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por fim, no versículo 12, tomou então Samuel uma pedra e lhe chamou Ebenezer. A pedra apontava para a pedra principal, como Pedro diz em Atos 4. E este Jesus se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro. O que nós aprendemos com esse texto é que a salvação, ela foi planejada por Deus desde o princípio, por meio de Cristo. Aquele povo foi salvo por meio de Cristo. Não foram salvos por boas obras, não foram salvos pela sua força, mas foram salvos por Cristo. Nós hoje só podemos ser salvos também por meio de Cristo. O caos termina em nossa vida quando nós estamos em Cristo. O caos terminou para Israel quando eles estavam em Cristo. O caos terminará em nossa vida quando nós realmente estivermos em Cristo. E a pergunta dessa noite é: você está em Cristo? Por isso, neste momento, nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos fazer essa reflexão de tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite, a respeito do nosso coração, a respeito da nossa fé, a respeito de Cristo em nós.